Meu nome é Eliaser, como o Thiago já apresentou. Eu sou casado, tenho uma filha de 2 anos, vai fazer 3 anos agora em março. Eu sou coordenador de missões, graças a Deus é um desafio, mas tem sido muito bênção. E eu também sou fundador de um projeto que chama Jesus Expression, que é expressar Jesus. E a gente dá treinamento a partir é uma escola de treinamento para igrejas, para bases missionárias e para alguns outros países. Então a gente tem dado treinamento ao longo desses anos. E também eu sou obreiro da Jocum, que é uma base missionária, que é uma instituição chamada Jovens com uma Missão. E aí eu caminho com eles acerca de evangelismo, de treinamentos para alguns países que são perseguidos para falar do evangelho. Então é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E eu quero começar te dizendo que o teu principal chamado é você amar a Deus e ser amado por Ele. Então, enquanto você estiver, independente do que você faça, você estiver vivendo isso, você está dentro da vontade de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito também, que enquanto você valoriza o que Deus valoriza, você está vivendo o seu chamado. E Deus valoriza vidas. Ou seja, se aquilo que você está fazendo tem a ver com pessoas, então de fato você está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. E isso é muito além de ministério, muito além de servir, muito além de compartilhar qualquer coisa. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e aí a gente estava falando e falou, cara, quais os desafios do ministério? E a gente chegou numa conclusão, que o ministério não tem desafios. Porque o ministério ele é de Deus antes de todas as coisas, Ele é o mais interessado. E o ministério vai acontecer comigo ou semigo, com você ou sem você. É apesar de nós. Deus está fazendo algo e Ele nos dá a oportunidade de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Então sinta-se privilegiado em poder estar sentado aqui, sendo treinado nos cultos que você vem, nos louvores, sendo ensinado. Porque assim como Mateus 9:38 vai dizer, pede-me e eu te darei trabalhadores, eu expulsarei trabalhadores. Ou seja, você veio aqui, Deus te chamou para fazer parte de uma igreja, porque Ele conhece a você, as suas limitações, mas antes de tudo Ele quer te treinar para você ser um trabalhador e uma trabalhadora dEle. Amém? Tem 2 frases que antes de a gente também ir para a parte da palavra que eu quero compartilhar com vocês, e eu até reescrevi ela para me não esquecer, e que diz o seguinte: o valor que você representa a Deus indifere do que você faz, mas o que você faz mostra o valor que Ele tem para você. E a outra não há nada que você faça que vai te aproximar mais de Deus do que Ele próprio habitando dentro de você. Mas o que você faz revela o quanto você permite Ele habitar dentro de você. Então, ou seja, não tem a ver com performance nenhuma. Se você orar, jejuar, ler a palavra, compartilhar das disciplinas espirituais, isso é bênção demais. Porque isso te aproxima, em termos de matar a sua carne, de uma espiritualidade onde você entende que você está mais próximo de Deus, mas não tem nada a ver com isso. Mas então por que a gente ora, jejua e a gente pratica as disciplinas espirituais? Por uma única razão, porque você é apaixonado pelo noivo, você é apaixonado por Jesus, que você quer orar, falar com Ele, que você quer jejuar e você quer ter menos da sua carne, mais do Espírito reinando em você, porque tem a ver sempre com Ele e não com você. E o que eu quero que você entenda hoje é isso, que nunca tem a ver apenas com você, mas somente com Ele. E se você sair entendendo apenas essa frase, todas as experiências que eu vou compartilhar, toda a palavra que eu vou trazer, eu creio que você vai dar um passo a mais em viver aquilo que Deus Ele planejou para você viver.
Como que é o nome da menina que veio orar pela oferta? Ela está por aí? Ou qual é o seu nome? Isabela? Enquanto você falava, eu tive uma impressão. Se fizer sentido para você, você aceita ao seu coração, senão você só ignora sem problemas nenhum, beleza? Enquanto você falava, o Espírito Santo falou nitidamente comigo da seguinte forma: diga para ela que a voz dela, aos que estão ao lado dela, é como doce, mas quando entra no inferno é como uma trombeta que quando Satanás ouve, ele tem que fugir de tão forte que é. E o Espírito Santo disse, diga para ela fazer mais vezes isso que ela fez hoje, em subir aqui no altar e falar àqueles que eu quero que seja ensinado. Amém? Se não fizer sentido, você só ignora sem problemas nenhum, beleza? E eu quero compartilhar uma experiência. Agora, há 2 semanas atrás, eu recebi um casal de amigos. E aí, quando a gente recebe algumas pessoas lá em casa, a gente quer fazer uma janta, quer compartilhar de um tempo com eles. E eles me avisaram em cima da hora. E aí eu falei, cara, então a gente não vai fazer a janta, a gente vai simplesmente pedir uma pizza. E aí falou, beleza, né? Ele falou, né? Fui eu que falei atrasado, né? E aí ele foi lá, a gente pediu a pizza, e quando o motoboy chegou, como qualquer outra pessoa que talvez goste um pouco de conversar, comecei a conversar com ele. E aí eu falei, aí, cara, tudo bem? Como que está essa correria nessa pandemia? E fui falando coisas normal, do dia a dia, como você encontra alguém que você não conhece e você quer puxar um papo. E enquanto eu conversava com ele, o Espírito Santo me trouxe, ore pela esposa dele. E aí, para mim ver se isso era verídico ou não, eu olhei na mão dele se tinha aliança. E não tinha aliança. E aí eu pensei, puxa, o Espírito Santo me colocou numa enroscada aqui, né? E aí eu falei, cara, você é casado? E aí tinha o meu amigo, ele olhou para o meu amigo e deu risada. Eu falei, não, cara, eu não estou cantando você não, quero saber se é casado. Ele falou, cara, ainda bem. E aí ele falou, cara, eu sou. Ele falou, mas por quê? Eu falei, cara, enquanto a gente conversava, eu tive a impressão de orar pela sua esposa. Posso orar por ela? E ele falou, cara, amém, pode orar. E enquanto eu orava por ela, me veio uma palavra sobre que os dois estavam sentados, planejando os próximos 2 anos da vida deles. E aí eu orei, e no meio da oração eu falei isso que tinha vindo para mim. E aí termina a oração, esse cara abre os olhos, ele olha para o lado e começa a chorar. Dele, cara, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, me conta você. E aí ele vem assim, cara, ontem a gente tem uma empresa de marmita, e eu trabalho com a minha esposa entregando marmita e fazendo marmita de tarde, e aí, de manhã e de tarde, e à noite eu sou motoboy na pizzaria. E ontem, a van, que fica perto onde a gente trabalha, ela pediu mais 60 marmitas por dia a mais. Só que nós não temos dinheiro para contratar funcionário, nós não temos como fazer 60 marmitas a mais, e a gente estava desesperado, eles nos deram 24 horas para dar a resposta para eles. E aí hoje a gente sentou em casa e planejou os nossos próximos 2 anos, se a gente aceitar, e os próximos 2 anos se a gente não aceitar. E aí você vem e me fala isso, e aí ele falou bem assim, só que sabe o que é o pior? A minha esposa falou, se Deus nos responder hoje, que é sim, Ele vai dar um sinal, e a gente vai falar assim para eles amanhã. E aí ele me contando tudo aquilo, para mim já era legal, né? Talvez, não sei como está sendo para você, mas para mim já foi legal ouvir ele. Mas agora imagina para ele, porque eu ia entrar para minha casa, comer a pizza e já era, ia acabar aquele tempo para mim. Mas para ele ia queimar no coração dele. Ele ia voltar para a casa dele para falar com a esposa dele, amor, não sei como ele ia entrar na casa, mas não sei se ele ia entrar tudo estrambelhado, buzinando, amor, respondeu, Deus respondeu, liga para eles, vamos dizer sim. Mas por que compartilhei essa história? No final de tudo, aí eu falei do plano da salvação, ele aceitou Jesus ali, porque isso era uma chave que Deus deu para abrir o coração dele, para ele entender quem é Jesus e o que o reino significa. Porque se isso não fosse para que ele entendesse quem Jesus era, de nada valeria. E aí ele entregou a vida dele para Jesus, e aí chorando ele falou, cara, agora eu acredito que a minha esposa fala sobre esse tal de Jesus. E ele falou, meu Deus, cara. E a gente ficou um tempão ali, e aí ele falou, cara, eu preciso ir, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer a entrega, cara.
E aí, mas por que eu compartilhei com você essa história? Deus, Ele pode mudar qualquer ambiente, de cabeça para baixo com o amor dEle, se você entender quem você é. Quando você entende quem você é, você traz a realidade do céu aqui para a terra. Quando chegam umas pessoas e falam, Jesus, ensina a gente a orar. Qual foi a primeira palavra que Ele falou? Pai. Por duas razões Ele falou essa palavra. A primeira, para mostrar que nós somos filhos e filhas. E o segundo, para mostrar que nós precisamos ter relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo. Existe uma galera que quando é convidado para pregar, está orando para ir pregar. Senhor, fala comigo, Senhor, que o Senhor venha de fato fazer isso, aquilo, tal. Tem uma galera que quando vai ministrar o louvor, eu não sei quem de vocês conhece o Erivelto, e ele é um parceiro meu, eu caminho com ele no discipulado, e aí eu falo para ele assim, cara, tem uma galera que vai subir no altar para dar uma aula, para tocar, para ensinar, e eles estão orando e falando, Deus, quero isso, isso, isso. E aí ele falou, cara, é verdade. E aí eu falei, mas cara, tem uma galera que eles incansavelmente, eles estão orando, eles estão jejuando, eles estão falando com Deus, sabe por quê? Porque eles entenderam que não tem a ver com metodologia nenhuma, tem a ver com relacionamento com quem Deus Ele é. E aí você vê essa galera que entendeu isso, passando anos e anos, e eles ainda vivendo maravilhas e maravilhas. Mas por quê? Marcos 16, 17 vai dizer o quê? E os sinais seguirão aos que creem. Quantas vezes você saiu de casa ou você se levantou e falou assim, Deus, ou Espírito Santo, Jesus, o que o Senhor quer fazer comigo hoje? Aonde tu queres me usar? É lá na panificadora? Fechou, Senhor. Mas o que eu vou fazer lá? Vai lá e compra uns 10 pães. Mas por que, Senhor? Eu tenho pão em casa. É só para você ter tempo para falar com o balconista. Beleza, Senhor, então fechou. Esses dias eu saí com uma amiga para ir no shopping, acho que foi em abril. Foi bem no início da pandemia, ou quando o shopping tinha acabado de voltar no meio do ano. E aí eu estava com ela, e ela encontrou uma amiga, e ela e a amiga dela estavam se deliciando em compartilhar as experiências que elas tinham com Deus. E aí eu falei assim, nossa, Senhor, muito lindo ver elas falando isso daí, mas eu nem estou na conversa, para mim está chato isso daí. E aí o Espírito Santo falou, você quer participar? Eu falei, é claro. E aí ele falou bem assim, dor nas costas. E aí eu falei, fechou, Senhor. Aí elas estavam meio longe lá, e aí eu falei, oi, licença. Daí a minha amiga se despediu, achou que eu estava chamando ela para ir embora. Daí eu falei, não, qual é o seu nome? E aí ela falou, meu nome é tal. E aí eu peguei e falei, dor nas costas faz sentido para você? E aí ela bem assim, chorando. Depois ela se recompor, ela disse, faz todo sentido. Porque eu nunca tive dor nas costas, mas ontem, quando eu fui me abaixar para pegar uma caixa, eu não consegui subir de tanta dor nas costas. E aí eu falei, uau. E aí eu falei, isso daí para resolver é fácil. E ela, sério? Eu falei, isso daí é tranquilo. Mas eu acho que Deus não quer falar com você sobre as costas. Ele quer falar algo. E ela falou, eu quero ouvir. E aí Deus falou para ela o seguinte, que todas as coisas que na juventude dela, ela não tinha conseguido fazer, era para ela escrever e listar, porque ela ia começar a realizar todos os sonhos da juventude dela, porque ele estava à frente dela, e esse era o tempo. E aí agora ela não chorava mais, eu falei para ela que agora tinha uma cachoeira no olho dela. E aí sabe o que ela me disse? Isso era um sábado. Ela falou, segunda-feira agora, eu fui lá no Detran pegar minha carteira de habilitação. Faz mais de 30 anos que eu queria tirar e eu nunca consegui. E essa semana eu consegui. Ela já era cristã, mas o que Deus queria fazer com ela? Queria dar uma injeção de ânimo e dizer que ainda Ele continua na soberania de todas as coisas. Mateus 28, o último versículo, você vai ver assim Jesus falando, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mas a pergunta é, e você vai estar com Ele até o fim dos tempos?
Se você não sabe o prazer que Deus tem em você, você nunca vai ter prazer em falar com Ele. Se você não sabe o prazer que Ele tem em você, você nunca vai ter prazer em falar com Ele. E aí, como a gente vem para a igreja, é treinado, aí em culto após culto, ministrações maravilhosas do louvor como foi hoje, e aí o sentir do Espírito Santo, e aí você volta para sua casa, e aí vem os problemas, os desafios, e aí você começa a recorrer a outras coisas. Vocês tiveram uma experiência aqui com o Mateus desde o mês passado, onde vocês conseguiram olhar e falar, e eu falava com o pastor Moacir alguns dias atrás, e eu falei para ele, pastor, a bênção foi que vocês conseguiram olhar, e a primeira resposta é fazer com que a igreja entendesse que a primeira solução sempre vai ser Deus. Senhor, a gente quer céus abertos mesmo na vida do Mateus, e se for que o Senhor venha, mas nós estamos aqui dizendo, Senhor, o nosso desejo é que Ele se mantenha aqui conosco. Nós queremos entender o seu desejo, mas o nosso é que Ele se mantenha aqui conosco. E aí vocês estavam orando, conectados, jejuando, então de vigília e vigília. Mas quantas vezes você teve uma dor de cabeça, e a sua primeira resposta foi talvez um Dorflex? Quantas vezes alguém do seu lado, lá no trabalho, estava mal do estômago e você falou, cara, eu conheço um tal de Estomazil aí, eu tenho até aqui na minha bolsa, você não quer? E aí você falou, nossa, que bênção, hoje ajudei a pessoa aqui, dei um Estomazil para ela, cara. Ela curou a dor de barriga dela, estava com uma queimação, que legal. Nós tínhamos um Dorflex, ou estava ruim de alguma dor muscular, nós tínhamos um Torcilax. E aí num dia você falou, cara, e aí tem meu culto lá, vamos lá, tem o culto lá que a gente faz na igreja, sábado, domingo, o que você acha de ir lá? E a pessoa daí olha para você, que legal, cara, puxa, mas o que você pode falar? Cara, meu Deus, Ele é um Deus de cura. E aí ela fala, mas um mês atrás você me deu um Dorflex, e você fala que o seu Deus é um Deus de cura? Mas esses dias eu falei que estava ruim das pernas, você me deu um Torcilax? E a gente daí quer trazer pessoas para a igreja, a partir de um ambiente, onde nem nós temos expressado. Eu estava no meu trabalho, e aí um amigo compartilhou com um colega meu, e aí ele falou bem assim, cara, eu tô mancando, tal, minha perna tá assim, e aí eu peguei e falei, cara, eu vou orar por esse cara. E aí fui lá orar por ele, e eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele me contou os problemas, resultado, orei pela perna dele, enquanto eu orava, os músculos da perna dele se mexendo tudo, e ele desesperado olhando, cara, o que está acontecendo? Eu falei, cara, você está sendo curado, cara. E aí ele falou, uau, cara, e ele andava mancando, aí ele começou a andar, já não mancava mais, ele, meu Deus, cara. E aí, quando ele foi parar, eu vi que ele mancou, eu falei, cara, o que você tem de problema crônico aí que você está... A hora que eu vi que você parou, você ainda mancou. E ele falou, cara, eu tenho uma perna menor do que a outra. Eu falei, cara, isso daí é de boa, senta aí, cara. E aí ele falou bem assim, como assim, cara? Eu falei, senta aí, cara, meu Deus, o que não falou antes daí para mim? Daí ele vem assim, ele falou, cara, isso daqui é desde criança, cara. Eu falei, cara, Deus te conhece desde antes do seu nascimento, Isaías 49 diz, desde criança Deus já te conhecia há muito tempo. E aí ele falou bem assim, ele sentou, colocou as duas pernas, tinha um espaço, entre uma perna e a outra, estava menor, e aí eu falei, cara, vou orar aí, beleza? Daí ele fechou o olho, eu falei, não, cara, se eu falar para você que a sua perna cresceu de olho fechado, você não vai acreditar, de olho aberto você já não vai acreditar, imagina de olho fechado. Ele, não, então beleza, cara. E aí ele vendo a perna dele crescendo na frente dele, e ele levantando e tendo a perna do mesmo tamanho uma da outra. E aí imagina se um cara desse não ia aceitar Jesus. Eu só fui privilegiado em fazer parte daquilo que Deus já estava fazendo na vida dele. É óbvio que ele ia aceitar Jesus sem ao menos perguntar. Mas por que eu comecei compartilhando tudo isso para vocês antes de a gente entrar de fato na palavra? Tem uma frase que eu quero que você
fixe no seu coração, que diz assim: se você estiver dentro da vontade de Deus, não precisará de poder, porque terá poder suficiente para que essa vontade seja estabelecida. Mas você compartilhou tantas experiências de poder, então como assim não ter o poder? Por isso que eu repito, Marcos 16, 17. Os sinais é que tem que seguir você, não é você os sinais. Eu não saio de casa, cara, hoje eu vou na panificadora, eu preciso entregar a palavra para alguém, eu preciso ganhar alguém para Jesus, eu preciso fazer isso, aquilo, tal. Eu não saio de casa falando isso, mas quando eu estou lá na panificadora e peço 10 pães, e a moça me olha, eu falo assim: e aí, Espírito Santo, quer falar algo com ela? E aí o que ele me falar, eu vou falar. Já passei vergonha? Meu Deus. A minha esposa, quando a gente está junto, e em algumas igrejas ela fala: olha, eu passo vergonha demais com ele, porque a gente está andando, e se o Espírito Santo gerar no meu coração, eu vou falar. Várias vezes não fizeram sentido nenhum, e como eu falei para Isabela, da mesma forma, se não fizer sentido, você só ignora. Mas por quê? Porque a Bíblia vai falar: sem fé é impossível agradar a Deus, e não sem sucesso é impossível agradar a Deus. O sucesso não tem nada a ver comigo. Quando dá errado, ou quando não há cura, não há milagre, também não tem nada a ver comigo. Mas então o que tem a ver com você? É eu acreditar que é Ele falando comigo, e aí eu só vou, e aí você só vai, aí você só fala. Atos capítulo 3, se você quiser anotar ou quiser abrir. Atos capítulo 3, que é uma passagem onde vocês, eu creio que já conhecem há muito tempo, que vai dizer o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, e estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que ia entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E ali aconteceu um milagre. Mas aqui, Atos 3, o Espírito Santo tinha acabado de ser descido sobre eles. Foi em Atos 2. Em Atos 3, então, Pedro está indo, e aí imagina, ele vê esse cara, e o cara pede uma esmola para ele. E aí está passando um filme na cabeça dele: cara, o que Jesus ia fazer nessa... Porque já parou para pensar? Hoje a gente fala que tudo que a gente vai fazer, a gente fala que em nome de Jesus, né? Expulso o demônio em nome de Jesus, isso em nome de Jesus, isso em nome de Jesus. Mas já parou para pensar nos discípulos? Eles indo expulsar um demônio? Sai em nome do cara ali, que está ali daquele lado, sai agora. Ou ele indo compartilhar uma palavra, cara, eu senti assim, uma inspiração do cara aqui que está do meu lado em falar para você. Não fazia sentido. Mas então por que naquela época acontecia? Mesmo com Jesus do lado deles, e eles não precisavam falar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque não tem a ver com os bordões que nós criamos, ou com os bordões que nós começamos a falar, ou com a metodologia que nós ensinamos, que nós aprendemos, ou que nós vamos fazer. Tem a ver com um estilo de vida. Quando o Caio compartilhou comigo qual seria o tema, eu falei para ele: cara, vivendo sobrenatural, naturalmente, tem que ser natural para você. Eu tenho que chegar aqui e falar, vou compartilhar essa experiência, tenho que chegar aqui e falar para você, igual... Mês passado eu fui compartilhar numa igreja, e aí veio uma mulher e ela falou bem assim: puxa, pastor, que bênção tal, foi muito legal a palavra, mas eu não estou te enxergando. E aí uma mulher que trouxe ela, e aí eu falei bem assim: o que aconteceu com ela? Ela falou: pastor, faz alguns anos já que ela está perdendo a visão de tempos em tempos.
Agora só que está no máximo, ela já perdeu a visão de um olho e do outro ela tem 20% apenas que ela enxerga. Só que tem dias que ela não enxerga nada, porque ela acorda e não consegue ter acesso a esses 20%. E aí, são dias que a gente tem que ajudar ela, o filho dela tem que ajudar, alguém tem que ajudar a trazer ela para a igreja, levar, porque ela não enxerga. Ela tem uma cirurgia marcada daqui a um mês. E aí eu falei, entendi. E aí eu perguntei para ela, mas o que você quer? E ela falou bem assim, eu quero voltar a ver. E aí eu falei, então tá bom. E aí eu orei por ela. E foi uma oração bem pentecostal, eu falei bem assim, toda a visão que não está nela, eu quero que você retorne agora. Quero que seja restabelecida aqui, sim, como Deus criou. Isaías 53 vai dizer que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, dor, falta de visão, você é ilegal onde você está, vai embora agora. Amém. E aí ela chorando, ela me olha para a moça do lado e fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a moça começou a fazer uns testes com ela e foi indo para trás, e ela começou a enxergar. Aquilo foi legal naquele momento, mas eu queria saber o a longo prazo. Resultado, ela cancelou a cirurgia, porque os médicos falaram que ela não precisa mais, porque a visão dela se restabeleceu em 100% dos 2 olhos. Mas por que ela viveu essa experiência? E por que eu tive, eu falo com Deus assim, é um privilégio poder viver e ver essas coisas, mas por quê? Ainda nesse dia eu estava dentro de uma igreja, né? Mas, porque o que eu tenho falado, sempre nos treinamentos aonde eu tenho ido, desenvolva um estilo de vida, aonde Jesus é o centro da sua história. Então quando você estiver com dor, você vai falar, Jesus, o Senhor é a minha primeira solução. Então se agora não resolver, aí eu vou entender que eu preciso ir procurar a medicina. Eu ouvi os piá falando ali de um jogo de futebol ali depois, né? Então vamos supor que hoje vai lá tal e alguém quebra o tornozelo. O que você vai fazer? Cara, liga para a ambulância. Não, calma aí. Vamos ver se Jesus não quer fazer um milagre aqui nesse cara. Cara, a gente é cristão, o cara quebrou o pé bem com nós. Que legal, cara. Vamos orar para esse cara. O cara não tinha lugar melhor para ele quebrar o pé. E aí você vai lá, e aí você vê um milagre, e aí sabe o que isso te faz? A você a cada dia, a caminhar, como Pedro ele caminhava. Era um dia normal para ele. Ele estava indo para a sinagoga, quando ele viu, ele falou, amigão, o que você quer, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. E isso tem a ver, tem uma frase que diz assim, Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que preferem a Ele. E você, o quanto você tem preferido a Ele, o quanto você tem escolhido a estar com Ele. É muito lindo ouvir milagres, ouvir pessoas compartilhando cura, mas e você? Assim como eu falei que Marcos 16:17 vai falar sobre que os sinais seguem aqueles que creem, se eu perguntar, você que está em casa, você que está aqui com a gente, vocês acreditam em Jesus? E talvez a sua casa inteira, ou talvez você ia levantar a mão e falar, eu acredito. E aí Jesus te perguntaria, e quais os sinais que têm seguido a sua vida? Porque aí Ele mesmo está falando, os sinais vão seguir os que creem. Faz quantos dias que você não ganha alguém para Jesus? Quantos dias que você não ora por dor, você não ora para ver um milagre ou uma cura? Ou faz quantos dias, até algo mais simples, que você não entra na sua casa e você fala, Senhor, hoje esse tempo é eu e o Senhor, fala comigo através da Tua palavra. E aqui Pedro ele dá três pilares para a gente. O primeiro é identidade. Romanos 8:19 vai dizer que a criação, ela geme com expectativa dos filhos de Deus se manifestarem.
A Bíblia não está falando que a criação está gemendo pelos médicos, pelos policiais, pelos pastores, pelos padres, papa, seja quem for. A Bíblia está dizendo que a criação geme, Romanos 8,19, pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Mas por quê? Porque você já imaginou agora um policial não sendo apenas um policial, mas ele entendendo que ele é filho de Deus e agora ele é um policial. Um médico não entendendo que ele é apenas um médico, mas que ele é filho de Deus. E agora ele é um médico. Um professor, seja qual um presidente, entendendo, cara, eu não sou apenas presidente, eu sou antes de todas as coisas, filho, filha de Deus. E agora na função de presidente. Porque filho de Deus, filha de Deus, isso nunca mudará. Mas a condição lá onde eu estou hoje, isso pode mudar. E por isso que Pedro, quando ele olha para aquele cara, ele fala, cara, o que você me pede eu não tenho. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era, que ele era filho de Deus. Em Mateus, no capítulo 4, você vai poder ver 2 vezes Satanás vindo para Jesus, e Jesus estava no deserto, no tempo de jejum, e Satanás vindo e falando bem assim, se tu és filho de Deus, pede para essa pedra virar pão. E aí mais para frente ele fala assim, se tu és filho de Deus, se joga daqui. E aí Deus que está te vendo lá vai mandar anjos para te resgatar. Mas ele queria atingir na identidade de Jesus, sabe por quê? Porque Satanás, ele queria ser igual a Deus e ele não conseguiu. Aí Satanás queria ser filho de Deus e ele também não conseguiu. Aí Satanás queria atingir Deus e ele não conseguiu. E aí sabe o que ele falou? Igual a história de Jó. Em Deus, então sabe o que eu vou fazer, já que eu não atinjo você? Eu vou atingir a sua criação mais valiosa, seus filhos e suas filhas. E João vai falar que ele é um mentiroso. Então ele vai contar mentiras para você por toda a sua vida. Mas só as que você acolher no coração e ter como verdade, vão ter poder para te tirar daquilo que Deus te chamou para ser. E aí eu compartilhei essas experiências aqui, e aí talvez amanhã você vai no mercado comprar aquele frango para almoçar no domingo, e aí você vai ver uma pessoa, você vai chegar para comprar o frango e ela vai falar assim, nossa, hoje eu estou com uma dor nas costas, meu Deus, qual o frango que você vai querer? E aí sabe o que você vai ter que fazer? Espírito Santo, eu entendi. Você quer que eu ore por ela, né? E eu já consigo ver essa pessoa aceitando Jesus. E aí você vai falar, Espírito Santo, deixa comigo. Ah, mas e se eu passar vergonha? E se a palavra não fizer sentido? Agora inverta. E se fizer sentido? E se a pessoa aceitar Jesus? E se a pessoa for curada? Alguns meses atrás eu fui no mercado comprar umas frutas para minha filha. E aí eu deixei a banana para comprar por último. E aí comprei todas as frutas. Quando eu cheguei na minha cestinha, aí eu ia pegar a banana e tinha uma mulher bem na frente da minha cestinha. E aí eu falei, moça, licença que essa é a minha cestinha. E aí ela fez bem assim. Aí eu falei, Espírito Santo, tu és lindo. Aí eu falei, não, moça, pode vir aqui de novo. Falei, o que aconteceu aí? E ela contou. E a gente estava no meio do hortifruti. E aí eu falei, quer que eu ore por você? Dela, não, o meu dia é corrido e tal. Eu falei, não, mas eu nem te convidei para ir para a igreja. Eu falei, você quer que eu ore por você? Então beleza, então eu vou passar as compras, daí a gente ora lá. Eu falei, não, agora aqui? Você está aqui, eu estou aqui. Daí ela falou bem assim, então beleza. Aí eu orei por ela, houve cura. Enquanto ela estava de mãos abertas, aceitando Jesus, uma galera do hortifruti olhando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu olhei para ela e falei, agora explica você para eles. E aí ela estava lá, só exemplificando o que tinha acontecido. Eu ganhei uma pessoa naquele dia, ela. E quantas que ela não ganhou para Jesus? Só contando a experiência dela para aquelas pessoas no mercado.
E o outro pilar que Pedro nos ensina é o que você carrega. A gente está encaminhando para o final. Então, o primeiro é a identidade, você é filho e filha de Deus. E o segundo, o que você carrega? O Espírito Santo de Deus. Você carrega o próprio Deus habitando dentro de você. Você tem a responsabilidade de levar o Evangelho a outras pessoas. Efésios 2, 9 e 10 vai falar: eu não salvei vocês pelas obras de vocês, para que ninguém ficasse aí se gloriando, mas sim para as obras. Ou seja, Ele te salvou para você salvar outros. Ele te salvou para outros ouvir o seu testemunho. Não, mas é que você não sabe o que eu passei por isso. E eu falo, uau, então você consegue alcançar ainda mais pessoas do que o meu testemunho, porque o seu é ainda mais impactante, e existem pessoas que estão passando pela mesma coisa que você passou lá atrás, e aí você vai poder compartilhar com elas agora. Em 1 Coríntios 6,19, vou até abrir aqui para ficar mais claro. Vai dizer o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário e é do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmo? E aí, sabe por quê? Eu tenho visto tantas curas, tantos milagres diariamente ou semanalmente, para não acabar mentindo aqui. É porque eu entendi que quando Paulo fala, agora, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se não sou mais eu, a reputação do meu nome não tem nada a ver mais. Agora só importa a reputação dele. Das principais responsabilidades do cristão é você mostrar para as outras pessoas que ainda não são cristãos como Deus vê elas, quem elas são para Deus. E diversas vezes eu sento com a minha esposa e falo, amor, vamos perguntar para Deus quem que a gente vai encontrar hoje na rua? E a gente vai lá e começa a escrever. E aí começa a escrever, tal, e aí fala, uau Deus, que coisas lindas. Mas Senhor, se for de verdade pessoas que são tesouros do Senhor, e que o Senhor quer alcançar hoje para o Senhor, então a gente quer dar alguns detalhes, algumas características para elas aqui. E aí a gente coloca lá. Essa daqui que o Senhor falou com nós sobre depressão, tem que estar de camiseta vermelha e calça amarela. Meu Deus, isso daí, como que a única pessoa vai sair em sã consciência de camisa vermelha e calça amarela? E aí de repente a gente está andando, e aí o que a gente encontra? E aí a gente pergunta, sabe por que a gente fala para a pessoa depois de ela aceitar Jesus e de falar, sabe por que a gente está aqui? Que a gente fez isso daqui, ó. E aí está lá, camisa vermelha, calça amarela. Daí ela fala bem assim, sabe o que aconteceu? Eu estava saindo de casa. E aí uma amiga minha, que não tem nada a ver, nem sou tão amiga dela, entrou lá em casa, bateu lá em casa e falou, olha, eu tenho essa calça aqui, você não quer para você? E aí eu falei, cara, eu estava procurando uma calça igual, vou usar essa daí que a menina me deu mesmo. E aí sai, de calça amarela, camisa vermelha. E aí está prestes a se matar, mas encontra um Deus que ama ela de todas as formas. E aí a gente vê. E por que eu comecei a falar com o Espírito Santo, falando, Espírito Santo, não tenho nada, fala comigo, porque antes eu via que as coisas só iam acontecendo conforme o Espírito Santo me falava. Então ele me dava uma palavra, e aí eu simplesmente ia e entregava para a pessoa, como eu fiz com a Isabela. E aí ele me mostrava algo, eu ia lá e compartilhava, seja onde for, no mercado, no panificadora. Uma vez estava no velório, e aí Deus entregou algo, entreguei algo também. Porque, como eu falei, não tem mais a ver com o meu nome. E aí um dia eu compartilhei do Evangelho com uma pessoa, ela não aceitou Jesus, e aí eu voltei para casa, e aí eu falei, nossa cara, eu acho que essa menina vai aceitar Jesus depois. E ela é esposa de um amigo meu, e aí o Espírito Santo falou bem assim, quando eu virei a esquina da casa dela, você é um orgulhoso. E aí eu falei, opa,
peraí. Falei, Espírito Santo, acabei de falar do Senhor para a minha mulher, e ela vai entregar, eu creio que ela vai, mas não é o tempo. Mas eu não tinha feito o apelo para ela. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Ei, sabe por que você não fez o apelo? Porque você quer ficar, você é líder, na nossa igreja a gente é líder de jovens e adolescentes, né? E aí o Espírito Santo falou bem assim, é porque você é líder de jovens e adolescentes. Daí você não quer falar para ela que senão, meu Deus, o líder dos jovens e adolescentes veio aqui, orou e eu nem aceitei Jesus. Você ficou preocupado com o seu nome. E aí eu falei, nossa, Espírito Santo, é verdade. Eu até quis mentir para você que isso era mentira, mas é verdade. E aí ele falou bem assim para mim, enquanto o seu nome for maior do que o interesse o meu nome nunca vai se manifestar na sua vida. E aí eu falei, Espírito Santo, eu entendi. Passaram acho que 3, 4 dias, ela me ligou, meia-noite e pouco, o esposo dela me ligou, e aí ele estava com dor, a gente orou, houve cura, Deus deu uma palavra, ela aceitou Jesus em 5 minutos de ligação. E aí eu pude ver o Senhor me ensinando acerca disso. Então você é filho e filha de Deus, você carrega o Espírito Santo de Deus, e aí o último pilar. Então, primeiro é quem eu sou, segundo é o que eu carrego, e terceiro, o que eu posso oferecer. E o que você pode oferecer? Mateus 6, oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9. Jesus vai falar o seguinte, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é aí no céu. Você acha que lá no céu tem dor? Você acha que lá no céu tem pessoas com deficiência visual? Pessoas com deficiência auditiva? Que todos os dias têm enxaqueca? Não. Mas estão todas as pessoas que você ora a cura? Não. Mas então qual é o sentido de tudo isso? Quando saber que é a cura? Ou quando não ficar envergonhado quando não haver cura? Não tem a ver comigo. Eu repito o que eu comecei falando. Sem fé é impossível agradar a Deus, e não sem sucesso. O sucesso não tem nada a ver comigo. Quando alguém é curado, não tem nada a ver comigo. Quando essa pessoa voltou a ter visão, não tem nada a ver comigo. Eu volto para a minha casa tranquilamente, sem problemas nenhum. Se ela não fosse curada, também não me tiraria a paz. Voltaria para a minha casa sem problema nenhum, convicto de que aquilo que eu expressei é aquilo que eu tenho vivido. Eu falava para minha esposa que ela foi como uma cobaia e uma escola para mim, porque ela estava um período onde ela tinha dor de cabeça, dor no estômago, dor nas costas direto, e aí todos os dias eu estava lá, dor no dente, todos os dias eu estava lá. Existiam dias que curou instantaneamente, existiam dias que curou no outro dia, e existiam dias que não curou em nenhum dia, e ela foi no médico. Mas, hoje minha filha tem 2 anos, ela vai fazer 3 em março, como eu falei. Se você estiver andando com a gente e você se machucar, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai colocar a mão onde você falou que está machucado, e ela vai falar, em nome de Jesus, dor, vai embora agora, amém. Mas ela não entende o teor dessa oração, ela não entende o porquê ela está fazendo isso. O que ela está fazendo? O que Jesus ele vai falar, eu faço o que vi o meu Pai fazendo. E é o que nós temos que fazer. O que você tem feito? Mas antes de você fazer, o que você tem visto? Quantos dias você tem mergulhado com Jesus e falando, Jesus, é um prazer falar contigo, é um prazer estar na tua presença, é um prazer estar com você. É um prazer simplesmente manifestar e expressar quem tu és. Tem uma frase que fala bem assim, primeiro eu dou o meu passo natural, e aí Jesus vem com o sobrenatural. A gente deu um treinamento numa igreja em São José agora, domingo passado, e aí Deus escolheu compartilhar com alguns homens lá a história da infância deles. Existia uma história que só aqueles caras sabiam e nem a esposa deles sabiam. E eles estavam lá. E no início foi legal que eles estavam tudo, eu falei para eles, tudo machão, sabe? Tudo assim, ó, de braço cruzado, ouvindo eu falar. E aí
eu continuei dando treinamento sem problema nenhum, e eles estavam lá, tal, e aí no final eles já estavam conversando, tal, se soltando, e tinha muitos novos na igreja lá, nesse dia do treinamento, e eles foram com a intenção de ver um monte de cura, de milagre, né? E aí Deus começou a compartilhar sobre a infância de alguns deles. E aí, compartilhando com eles, ele falava bem assim, cara, mas isso é impossível você saber. Eu falei, eu sei disso. É impossível mesmo de eu saber, eu nem conheço você, cara. E aí ele falou bem assim, mas como? Eu falei, só que, cara, eu conheço um cara que foi quem criou você. E ele sabe todas as coisas. E aí ele só resolveu compartilhar comigo hoje. E aí eu simplesmente falei para você. Mas ele não é fofoqueiro. Sabe por que ele está falando isso para você? Porque ele quer ter o teu coração. Ele quer atingir a tua mente. Quer que você transforme a sua mente. A partir do quê? De uma renovação diária. A partir do Espírito Santo. Eu queria pedir para você se colocar de pé. Na verdade é só para parecer que está acabando mesmo. Não estou brincando, está acabando. Se encher do Espírito Santo não tem nada a ver com você ter mais dele. Tem a ver com o quanto ele tem mais de você. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Por isso a Bíblia vai falar que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque são pessoas que elas não vivem uma metodologia, um culto ou um tempo de jejum, um tempo de oração, não. Elas têm um estilo de vida de adoração em espírito e em verdade 24 horas por dia. São pessoas que Jesus vai chamar de o bom samaritano, onde ele fala que o sacerdote e o levita passaram por aquele rapaz, mas não ajudaram ele. Mas o que ele fez? Quando passou aquele cara, que foi chamado de bom samaritano, ele estava ligado nos acontecimentos. Talvez o sacerdote e o levita estava assim, cara, eu vou pregar, meu Deus, fim de semana, Senhor, eu vou levar o louvor fim de semana, Senhor, eu estou ensaiando essa galera do louvor, está me dando uma canseira, Senhor, eu estou discipulando tal pessoa aqui canseira, e aí viu o homem caído, ai meu Deus, eu tenho que planejar a música tal para sábado, e aí passou lá o sacerdote, Senhor, eu preciso entender as coisas do templo, entender ainda mais, e aí passou aquele cara, que era só mais um cara, que ele não tinha um cargo, mas ele tinha relacionamento. Você viver experiências com Deus, viver o sobrenatural naturalmente, nada mais é do que você expressar aquilo que você já vive dentro da tua casa, dentro do teu dia a dia. Então não importa onde você vai estar, sabe por quê? Porque aonde você está, o reino de Deus está ali, e você entende isso. Então não importa se você está na igreja para orar por cura ou para qualquer coisa que seja. Não importa se você está no mercado, se você está de saída com a sua esposa, com o seu namorado, namorada, se você está compartilhando num futebol, se você está fazendo o que seja. Você é só mais um cara e mais uma menina que entendeu que é filho e filha de Deus. Queria pedir para você fechar seus olhos. Antes da pandemia, a gente lá no meu trabalho, a gente organiza um torneio de truco. E aí tava uma galera gritando, truco, truco 6, e gritaria daqui e dali. E aí eu chamei um cara. E aí Jesus falou com ele. E no meio do truco, esse cara tava entregando a vida dele para Jesus. Lá no meu trabalho. Mas sabe por quê? Porque ali era na verdade só mais um campo missionário que Deus me permitiu estar. E você também recebeu uma missão, que é você ser igreja fora da igreja. É você viver Mateus 28 e Marcos 16, a grande comissão, em termos de indivíduo e em termos de nação. Existem pessoas que vão atravessar nações, existem pessoas que vão atravessar estados, cidades, mas existem pessoas que vão atravessar apenas a rua da casa deles, para viver a missão que Deus deu para cada um de nós.